Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. Eu vou aguardar um pouco as pessoas irem chegando para me acompanhar hoje aqui nessa transmissão, onde eu vou falar um pouco sobre saúde mental, na verdade. A gente vai falar sobre um tema muito interessante que aconteceu, que a gente está fazendo uma campanha, que é o Janeiro Branco. Esta campanha... Olá, Margarete, seja bem-vinda! Então, tá me ouvindo bem, Margarete? Me dá um ok aqui se o meu áudio tá bom, se tá tudo tranquilo, se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite, que bom, tá tudo tranquilo. Então, a live de hoje é um alerta e é um chamado, na verdade, para todos vocês, um alerta sobre saúde mental. Como é que a gente vai... O que eu quero trabalhar? A campanha Janeiro Branco, ela começou lá em 2014 pelo Leonardo Abraão, que é um psicólogo de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. E eu fiquei muito inspirada, né? Em janeiro eu fiz várias postagens aqui na página do Conectando Caminhos, falando bastante sobre saúde mental, sobre a campanha Janeiro Branco. E a gente está fazendo uma mobilização agora, fazendo com que as pessoas possam falar mais sobre isso. E eu pensei, por que não falar sobre saúde mental neste momento, né, em que esse público que eu trabalho, que é o pessoal que se prepara aí para as diferentes provas, seja as provas de vestibular, Enem, concurso, provas de residência. Então eu vejo o quanto essa preparação tão intensa para essas provas influencia e muito o nosso sistema, o nosso mecanismo, a nossa parte emocional. Então, nada mais, né, do que a gente possa alertar e a gente possa trabalhar com a questão do Janeiro Branco. Olá, Ediângelo, seja bem-vindo, coisa boa você por aqui. Né, então, o que eu quero alertar? Né, a gente tem feito agora em Porto Alegre, eu sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sei que algumas pessoas que vão acompanhar aqui a live são de vários outros estados aqui do Brasil. Então eu convido você a ficar, né, atento a todas as notificações sobre Janeiro Branco. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na live de hoje e explicar o porquê que está aí correlacionado sobre a questão dos estudos. Vamos lá, eu entrei no site do Janeiro Branco. Então, se você quiser acessar o site é janeirobranco.com.br e você vai ver todas as campanhas e todas as informações super interessantes assim que eles estão fazendo ao longo, né, do Brasil e também a nível mundial. Então nós estamos levando essa campanha e fazendo com que as pessoas possam alertar aí para falar um pouco sobre o quanto essa saúde emocional ela é importante na nossa vida. O Marcos colocou, saúde mental é fundamental para nossas vidas, mas muitas pessoas não estão acostumadas a falar sobre este assunto. Exatamente. Ainda é um tabu muito grande da nossa sociedade para falar sobre saúde mental. As pessoas pensam que saúde mental é algo como a pessoa é louca, a pessoa é doente, a pessoa tem problemas, né? E na verdade, a gente tem que entender que saúde mental é tudo, né? Então, é qualidade de vida, como que a gente vai se relacionar com o outro, como que a gente vai entender as nossas emoções diante de algo, como que a gente vai lidar nas nossas relações pessoais, intrapessoais, né? Então, como que a gente vai lidar com tudo isso? Quando que a gente está sentindo, o que que a gente está sentindo, o porquê que a gente está sentindo aquilo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar e a entender todo esse aspecto, seja do cunho emocional, mental, né? Então tudo isso tem a ver com essa linda campanha, né, que surgiu através de uma ideia do psicólogo Leonardo Abraão e nós estamos aproveitando para levar aí muito conteúdo para várias pessoas do Brasil inteiro, diferentes, né? Então são psicólogos que estão interagindo nessa campanha, mas qualquer pessoa, né, da área da saúde ou não da área da saúde, qualquer pessoa que possa falar e possa aí mobilizar. Olá, Tânia, seja bem-vinda, coisa boa!
Eu adoro as pessoas que vão entrando. Mais pessoas acompanhando, né? Então, quando a gente... eu tenho uma notícia que eu achei bem interessante aqui pelo site, que é o seguinte: a USP promove evento sobre saúde mental das universidades e chama a atenção de todos. Então, o que a USP fez, né? Na verdade, a gente começa a entender, e aí que eu quero chegar no assunto da live de hoje, que é o seguinte: não é frescura ouvir o que você está sentindo, ouvir que o que você está sentindo não é frescura, né? Então é importante a gente dar aí o entendimento para tudo que acontece na nossa vida. Não é normal dormir menos de 5 horas por dia por causa da faculdade, né? Então, por isso que eu quero trabalhar com o nosso tema tão importante para quem se dedica aí para passar numa prova, que seja ela qual for, né? Nós estamos vivendo um momento que é muito intenso, principalmente para quem faz diferentes provas, sejam de vestibulares, concurso, para as provas do Enem. Eu que acompanho aí diferentes alunos, diferentes jovens, eu vejo o grande sofrimento emocional que estudar, né, essa dedicação intensa para as diferentes provas causam nessas pessoas, né? E causam na gente, porque eu também sou estudante. Então essa cobrança intensa que vem dos nossos superiores, das pessoas que aplicam as provas, no âmbito educacional, é tão forte e é tão intenso que sim, que gera em cada um, né, algo que se não for bem trabalhado, que se não for lidado de uma forma bem protetora, enfim, se a pessoa não conseguir falar sobre isso, se a pessoa não conseguir dar vazão a esses sentimentos, gera um grande sofrimento emocional. Então, nós estamos sim com várias pessoas que que vêm adoecendo em diferentes âmbitos, diferentes níveis educacionais, em diferentes faculdades, né, cursos. Tem pessoas que sofrem risco de suicídio, né? Pessoas que acabam se suicidando, pessoas que entram em depressão, pessoas que têm diferentes crises de pânico, de ansiedade, né? Então, crises de ansiedade em diferentes áreas, né? Então, tem aí um sofrimento emocional por trás. E a gente precisa fazer com que a saúde mental possa ser abordada, que a gente possa levar conhecimento, que a gente possa falar sobre isso, né? Que não gere, como é há tanto tempo lá nos nossos, né, os nossos passados, a gente tem medo de falar sobre saúde mental, a gente tem medo de falar sobre saúde emocional, e a gente precisa começar a levar esses assuntos para da nossa geração. A gente precisa falar. Deixa eu dar boa noite para algumas pessoas que aqui estão entrando. Oi, Tânia, que bom. Ellen, boa noite. Rafael Garcia, muito bom. Monique, boa noite, boa noite. Eu peço que vocês compartilhem essa live e que vocês possam escrever, né, agora o que vocês pensam também sobre saúde mental, o que vocês pensam sobre este tema que é tão importante, que é um tema que é pouco debatido ainda na nossa sociedade, que a gente tem tanto preconceito, que a gente tem tanto medo. As pessoas têm medo de falar sobre suicídio, as pessoas têm medo de falar sobre depressão, porque as pessoas têm medo que as pessoas vão, né, a gente tem medo sim de perguntar, né, se a pessoa tá pensando em se matar, se a pessoa já tem um plano, se a pessoa tem alguma ação, se a pessoa... Porque a pessoa acha que se a gente perguntar pra alguém, aquela pessoa vai fazer, a pessoa vai ter coragem e vai fazer. Não é bem assim, né? Às vezes quando a gente pergunta pra alguém sobre, a gente tá ajudando aquela pessoa, né? A gente tá acolhendo isso que a pessoa tá nos dizendo. Então é super importante que a gente possa levar esse tipo de conhecimento pra todo mundo, né? E que a gente possa falar sobre saúde emocional. Monique falou. Bruno, boa noite, seja bem-vindo, coisa boa. É verdade, Monique, ainda é um tabu muito grande falar sobre saúde emocional, né, saúde mental. Então, a questão, trabalhando nesse público, né, que são os vestibulandos, que são o pessoal que se prepara, eu trabalho muito e quando eu monto horários com o pessoal, eu vejo que o sono é algo que as pessoas acabam se privando demais,
né? Então, o sono, né? Não ter atividade física, não ter uma qualidade de vida ao longo da sua vida, né? Ao longo da sua rotina. Ou seja, eu vejo muitos jovens com 16, 17 anos tendo uma rotina tão intensa que às vezes não saem com os amigos, não tem uma rotina familiar, né? Não tem um sono adequado, não tem tempo de lazer, não fazem uma atividade física, enfim, nós temos aí várias questões que acabam privando essa pessoa de ter uma qualidade de vida adequada, ou seja, se a gente for somar tudo isso que está acontecendo durante todo um período de preparação, que a gente sabe que muitas vezes não é um ano, são 2, 3, 4 anos. Então são 4 anos da sua vida nessa preparação para entrar numa prova, né? Entrar num curso superior. Depois são mais 5, 6, 7 anos dentro deste curso. Então, quanto tempo da sua vida você está privado de sono? Né? Quanto tempo da sua vida você está privado de ter uma qualidade de vida, né? De qualidade de aspectos, de diferentes rotinas de amigos, né, de poder sair com seus amigos, de poder curtir, né, ter uma qualidade. Quanto tempo, né, quando que você, eu gosto às vezes de perguntar, tá, e quando que você vai começar a viver? Né? Isso é uma rotina, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com prazer, a gente tem que buscar ter sim uma rotina intensa de estudos para aquilo que você quer, mas a gente não pode deixar, né, os outros aspectos da nossa vida assim, não dar conta disso, né? Eu vejo a preocupação que esses jovens têm, né, na busca e nessa preparação para os seus estudos. Mas Valéria, é o tempo que eu tenho, é o que eu posso, então eu preciso ficar 10, 11 horas estudando, né? Então eu durmo lá 3, 4 horas por noite. Isso tudo vai acarretar lá na frente um prejuízo muito maior. Ou seja, a gente sabe que tem algumas doenças que também podem acontecer nessa faixa de tempo, né? De tempo de vida, ou seja, ainda até os 24, 25 anos. Então, se você não tem uma rotina adequada de vida, se você tem uma predisposição genética, você pode aparecer, né, alguma outra doença, ou seja, a gente precisa cuidar um pouco da nossa saúde emocional, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa alertar todas as pessoas. Então eu gostaria de trazer, na verdade, esse vídeo de hoje fazendo um pouco sobre esse alerta. Tenho várias pessoas falando, a Ellen colocou sono, é verdade, sono, a gente tem muita privação de sono. E quando a gente tem privação de sono, a gente trabalha muito com a questão da perda de memória, né? Então às vezes as pessoas acham que elas estão, tô com déficit de atenção, tô com, né, começam a arranjar várias denominações. Mas a gente sabe hoje que a privação de sono é um dos grandes influentes, principalmente quando a gente, abordando aqui um outro assunto, que é a questão do trânsito, né? Acidentes de trânsito, a gente tem visto, aí saiu uma das últimas análises, que a privação de sono tem causado vários acidentes, né? Então, as pessoas às vezes saem, ficam aí de plantões ou, né, independente da sua profissão, que fazem aquelas rotinas, né, que viram, né, trabalham durante a noite, dormem um pouco do dia e trabalham no resto do dia, ou seja, tu tem um período de sono muito curto, e aí você pega aí estrada, você, né, tem aí vários acidentes, esses acidentes que às vezes tu fica, meu Deus, o que a pessoa fez, o que aconteceu? Muitas vezes está relacionado com a sua privação de sono. Então a gente fica mais desatento, a gente fica mais irritado, a gente não tá, né, quando tu não tem uma noite de sono adequada, vários aspectos da nossa vida se prejudicam. Ainda tem a culpa quando estamos de lazer, uma vez que lembramos de tantas tarefas que nos esperam, exatamente, né? Então, às vezes vem essa culpa, a gente não se permite, muitas vezes, ter um momento de lazer. A gente fica tão preocupado em fazer, em ter ação, em somente produzir, né? E às vezes não fazer nada também é uma ação tão importante que a gente precisa ter esse momento para a gente poder relaxar, para o nosso corpo poder curtir essas ações. Então, às vezes, quando a gente tem aí um processo muito grande, às vezes o nosso corpo adoece,
né? Então a gente às vezes está numa rotina tão intensa de serviço, de trabalho, palestra, jornadas, enfim, e aí a gente se dá conta que o nosso corpo adoece. Então o que é o nosso corpo adoecer? É dizer para ti assim, para, agora você precisa dar atenção para mim, cuida de mim e depois você pode continuar agindo e cuidando dos outros, né? Então eu acho muito interessante assim as pessoas que se dão conta e que entendem um pouco mais do seu lado emocional, que fazem tratamento adequado, né? A gente conseguir aí dar ouvidos, poder escutar tudo que o nosso corpo produz, né? Tudo aquilo que o nosso corpo quer dizer. Alexandre Marques, coisa boa você por aqui. Cleo, boa noite. Aline Mocelin, muito bom, obrigada. Boa noite, Sérgio, coisa boa. Cleo, boa noite, Valéria. Vanessa, boa noite. Fernanda, ai que legal, adoro pessoas me assistindo. Em qual dica... a Kelly fez uma pergunta. E qual dica você dá para evitar chegar a esse ponto, Valéria? Muito boa sua pergunta, Ellen, porque às vezes a gente não sabe qual é a linha, né? A gente tem uma linha muito tênue entre a gente conseguir se dar conta das nossas atividades, das nossas rotinas, né? E a gente conseguir dar vazão a todos esses sentimentos. Primeiro ponto é a gente poder escutar o que o teu corpo está falando, né? Então a gente poder... Principalmente a gente começar a ver à nossa volta quais são os prejuízos que a gente está tendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente poder se escutar, né? Então a gente às vezes faz um mapeamento da nossa rotina e aí a gente vai ver se aquilo que a gente, né, mapeou, o que a gente pode fazer. Às vezes é a gente mudar sim a nossa rotina. Tem pessoas que têm uma rotina muito intensa e aí eu te pergunto, neste momento da sua vida, vale a pena tu ter essa rotina tão intensa? O que você pode fazer para continuar tendo a tua vida intensa, mas aí com mais qualidade de vida? Então, às vezes a gente consegue adequar algumas coisas para que isso seja possível. Vamos lá. Uma mãe com filhos, né? O que você pode fazer? Às vezes a gente perde muito tempo em redes sociais, às vezes a gente não tá fazendo nada, né? Às vezes tem coisas muito interessantes, mas às vezes a gente perde muito tempo assistindo TV, né? Assistindo novela. Então, às vezes a gente tem que aprender a otimizar mais a nossa rotina. Só que para a gente poder otimizar essa nossa rotina, a gente tem que fazer esse mapeamento, né? A gente tem que fazer essa otimização de tempo. A gente precisa entender aonde que está a nossa válvula de escape, né? Então, esse é o principal ponto para a gente conseguir ter mais qualidade de vida, ter mais habilidade para poder descansar, para poder curtir, para poder aproveitar. Principalmente, ter sim um sono adequado. É possível passar, independente do curso que você queira, independente da universidade, independente da prova, independente do concurso, é possível sim você passar tendo uma qualidade de vida e tendo sim um sono e uma alimentação e uma atividade física adequada. Basta a gente organizar e planejar para que isso seja possível e para que você possa aproveitar a idade que você tem dentro de tudo que a vida pode te oferecer, mas com responsabilidade, com cuidado, principalmente cuidando e escutando aquilo que você pode oferecer. Então acho que isso é interessante, assim, a gente conseguir, porque o que acontece? A gente acaba gerando, né, muita ansiedade para aquilo que a gente quer. Às vezes as pessoas colocam tanta pressão, elas querem tanto passar na prova X, então elas colocam toda a sua energia como se fosse a última coisa que ela vai fazer na vida. Então, quando ela chega para fazer a prova X, ela já descarregou tanto a sua energia para aquilo que ela chega na prova e dá o famoso branco, né? Chega na prova e ela não consegue lidar com essa situação, ela não consegue lembrar a prova, né? Não consegue, simplesmente ela trava e aí gera todo um desconforto, a pessoa não conseguiu lidar com aquela situação direito, ela colocou toda a sua energia para aquilo, ou seja, teve um grande prejuízo, né? Então, você não conseguiu lidar
com esta ansiedade e principalmente você não conseguiu mapear que isso poderia acontecer. Então, quando a gente faz um processo terapêutico, quando a gente consegue lidar e a gente entende, a gente faz todo um planejamento do que é, o que você tem, aonde você quer chegar e quais são os pontos que você vai fazer para chegar até lá. Só que a gente também vai mapear tudo o que pode acontecer, ou seja, tanto coisas boas quanto coisas ruins, e a gente vai criar estratégias para lidar com as coisas boas e principalmente para a gente lidar com as adversidades. Só que para que isso seja possível, a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa entender qual é a sua grande necessidade, qual é o principal ponto aonde você quer chegar. Esse é mais ou menos um dos grandes mecanismos que a gente faz para poder fazer essa leitura tão importante, tão dinâmica na nossa rotina, aí principalmente de quem se prepara para as diferentes provas. Aqui na live eu tô dando o foco para as provas, mas a gente pode pensar em todos os outros âmbitos da nossa vida, seja ela no trabalho, seja... Enfim, independente do lugar onde você esteja, independente do contexto. Então a gente consegue fazer esse mapeamento. O Sérgio me fez uma pergunta. Como posso mapear o que ainda não aconteceu? Pois então, às vezes a gente consegue, por exemplo, para provas, né, conversar com pessoas experientes e ver coisas que essas pessoas já passaram. Então, o que pode acontecer quando tu chegar na hora da prova? O que de ruim pode acontecer? Né? Só que para isso a gente tem que ter uma experiência às vezes prévia, só que essa experiência prévia não precisa ser uma experiência que aconteceu contigo, né? Pode ser experiência que aconteceram com outras pessoas. Para isso a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa buscar essas pessoas, daqui a pouco entender por que aquela pessoa não foi bem naquela prova, o que será que aconteceu, né? Então, a gente poder fazer essa leitura e buscar profissionais que possam te ajudar nessa preparação, porque os profissionais que trabalham com este tipo de situação, eles já passaram, eles já viram quais são as estratégias que vão acontecendo, então já sabem aí como fazer esse mapeamento. Então, vamos dar um exemplo. Você vai para uma prova, o que de ruim pode acontecer? Você chegar atrasado, a condução que você vai estragar, isso eu estou falando só exemplos, tá? Você chegar no lugar da prova e você esquecer a identidade, né, o documento para você entrar, você esquecer, então coisas assim, esquecimentos que parecem bobos, mas que acontecem, né? Quando a gente às vezes, mas isso parece erro de pessoa que recém vai fazer pela primeira vez uma prova, né? Mas acontecem com pessoas muito experientes. Muito experientes, pessoas que às vezes vão, se deslocam, né? Eu falo aí com pessoas que não fazem prova só no seu lugar, no seu lugar de cidade, que eu quero dizer, né? Muitas vezes tem que se deslocar, então precisam de condução para chegar até esse lugar, né? Às vezes dependem de pai, de mãe, às vezes vão de carona com alguém, e essa carona, né? Às vezes a pessoa come uma alimentação um pouco mais pesada no dia anterior, chega no dia da prova, já vi muita gente passar mal, né? Então, e aí é uma situação extremamente difícil de tu conseguir manejar, porque quando tu, né, passar mal diante de uma prova, pode ser vômito, pode ser diarreia, enfim, pode vir várias situações que tu vai ter que, né, resolver naquele momento, né, e aquela prova, ela não vai esperar a tua dor de barriga, né, então são coisas que a gente tem que começar a entender, assim, às vezes as pessoas se colocam em algumas situações que isso já poderia ter sido evitado, entende, Sérgio? Então esse é o mapeamento, essa é a contextualização, a gente conseguir mapear. Ou seja, chegar na hora da prova e aí tu vai fazer uma questão e a primeira questão tu vê que, tu não sabe fazer, né? E aí o que tu faz? Qual a próxima estratégia que tu pode seguir? Ou tu chegou, pegou ali o tema da redação, leu o tema da redação e agora? Não surgiu nada na tua cabeça. O que tu faz? Aí tu começa a olhar pro relógio, as pessoas já se desesperam. Que nem acontece. Em alguns lugares de prova, os fiscais não deixam utilizar relógio de pulso, tanto digital quanto de ponteiro, enfim, não deixam. Então eles colocam, né, às vezes acontece muito na prova do Enem, eles colocam um relógio, aqueles com adesivo, né, que vão marcando a hora. E aconteceu, né, com algumas pessoas, que a fiscal tirou o papel errado,
né? E a pessoa não tem o relógio ali, então isso gera já todo um desconforto, porque a pessoa já fica atrapalhada, ela já fica com medo, e a tendência natural é a gente sempre colocar a culpa, né, no outro. Então a gente não se dá conta que a gente também tem as nossas falhas, então a gente tem que entender aí o que a gente pode fazer. Entende, Sérgio? A gente coloca a culpa no outro quando a gente não tem o nosso próprio autoconhecimento, né? Porque a tendência natural aí do ser humano é sempre colocar a culpa, né? Que o outro fez errado, porque o outro. Eu gosto muito de pensar que nem a criança, né? A criança quando brinca, quando ela é criança, não sei se vocês têm experiência aí com crianças, e ela bate na mesa, né? É muito interessante porque a criança ela olha pra mesa e diz assim: mesa feia, chata, não é? Então, assim, a gente não consegue ver que foi a criança que bateu na mesa, né? Porque a mesa, ela não se moveu dali. Ou seja, a gente tem a tendência natural de colocar a culpa sempre no outro, né? A criança que nem cachorro diz, porque foi o totó, porque foi não sei o quê. Então, é o cachorro que fez, não foi ela. Então, eu acho interessante a gente fazer essa analogia pra gente começar a pensar um pouquinho nas nossas questões, né? No nosso entendimento, na nossa questão de compreensão, de autoconhecimento. Olá, Rosana, seja bem-vinda. Respondi tua pergunta, Sérgio. Sim, não. Enfim, coloca aqui nos comentários para eu saber se eu consegui te ajudar e te clarear aí um pouco sobre o que você pensou. Boa noite, Rosana. Boa noite, Nayara. Seja bem-vinda, coisa boa. Então, a gente poder entender um pouco sobre essa questão de saúde emocional, né? Então, as pessoas, eu tô lendo aqui porque eu tô lembrando das questões do Janeiro Branco, né, que é a nossa ideia. Não é normal não ter tempo para cuidar da sua saúde. Então, muitas pessoas, elas começam a adiar idas ao médico, né? Principalmente, bom, terapia eu não vou nem entrar no mérito, né? Porque as pessoas que fazem, ou as pessoas que não fazem, a gente sempre arranja uma desculpa, né? Então a gente vai arranjando, a gente vai adiando, né? Então quando a gente fala até ir na consulta médica, às vezes é um pouco mais fácil, né? Então a gente vai adiando a consulta médica, a gente a consulta com psicólogo, a gente já não vai, a gente vai, né? A consulta com psiquiatra nem se fala, ir no fisioterapeuta e, né, fazer sua atividade física. Então a gente vai adiando, a gente vai adiando. Aquela dorzinha a gente vai deixando para depois. Porque agora não precisa. Mas agora eu não preciso entender, eu tomo um chazinho e já se resolve, né? Então, isso a gente vai procrastinando, né? E aí a nossa saúde é a parte mais importante da nossa vida. Porque se nós não estivermos bem, o que vai adiantar tudo que a gente fez? Né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que é bem interessante. A gente precisa cuidar, em primeiro lugar, da gente. Então, em alguns momentos, sim, é importante a gente ser um pouco, eu digo assim, tem situações que a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso umbigo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que ser egoísta? Não. A gente tem que olhar primeiro para aquilo que está acontecendo com a gente. A nossa saúde está bem, eu tô bem, eu posso trabalhar, tô tranquila, o que está acontecendo? O que eu tô escutando de mim? O que o meu corpo está querendo dizer com aquilo? Então, agora é hora de eu parar um pouco, agora não dá para eu fazer tudo. Então, esse é o entendimento, a gente poder ter esse autoconhecimento, né? Então, a gente poder dar mais atenção para as nossas questões. Vamos lá. Nayara, seja bem-vinda, que bom, eu não sei o que eu fiz aqui. Ai, descobri mais uma forma de ver as pessoas que estão assistindo, achei o máximo. Ai, vamos lá. Cristiane, que bom você por aqui. A Rosana deixou uma mensagem, vamos ver. Olá, cheguei hoje, boa noite. Que bom, Rosana. A Rosana, às vezes, ela me manda uma mensagem. Te vi só depois, né? Então, que bom que está aqui ao vivo, né? Estou agora com algumas pessoas, muito bom ter vocês. E eu descobri, gente, que eu consigo ver quem está me assistindo. Que mágico. Ai, que legal, muito bom. Coloque seus comentários, façam perguntas, que daí fica mais fácil também de eu poder interagir. Eu quero fazer um convite muito especial para todos vocês que estão me ouvindo, principalmente para quem é daqui de Porto Alegre ou região aqui próxima de Porto Alegre, que no dia 29 de julho deste mês, né, 29 de julho, que é o final, se eu não me engano, acho que é o último sábado do mês,
nós estaremos no Parque Germânia, aqui em Porto Alegre, às 10 horas da manhã, fazendo aí uma campanha muito especial do Janeiro Branco, né? Então, esse é o meu convite. Então, se você puder ir, leve o seu chimarrão, leve aí, vamos passear, aproveitar, né, a natureza. Esperamos que seja um dia bonito, que tenha sol, pra gente poder caminhar e curtir bastante. Mas se não estiver bonito, não tem problema, a gente continua aí fazendo uma mobilização, né? Então, você pode convidar seu amigo, parente, com cônjuge, enfim, qualquer pessoa que possa comparecer. Para quem não é de Porto Alegre, até a Nayara tá colocando, né, a Nayara, mas para as pessoas que não são de Porto Alegre, eu faço um convite muito especial para você acompanhar na sua cidade qual vai ser o dia dessa mobilização, né? O Leonardo Abraão está percorrendo aí diferentes estados brasileiros, levando essa conscientização sobre o Janeiro Branco. Vamos começar aqui no Sul. Esse ano nós fizemos em janeiro, todo mês de janeiro a gente fez uma live falando sobre o Janeiro Branco, né? Fiz em parceria com outros psicólogos e esse ano a gente tem se mobilizado e falado mais sobre isso. Eu participei de um congresso Psicologia Sem Fronteiras na semana agora, no dia 24 de junho, e o Leonardo Abraão esteve presente neste evento e ele falou sobre a importância, ele falou como surgiu o Janeiro Branco. Foi algo muito, muito bonito, assim, né? Através de uma ideia. Tudo acontece através de uma ideia, né? Uma ideia sozinha é só uma ideia. Quando colocada em ação e compartilhada por outras pessoas, a gente tem a capacidade de poder mover aí mudar o mundo, né? A gente pode mudar diferentes aspectos da nossa vida. Então, se você tem uma ideia e puder compartilhar ela com outras pessoas e vocês colocarem ela em ação, olha quantas coisas boas você pode atingir, quantas coisas boas você pode fazer, né? Então também fica aí um outro convite, uma outra vontade de a gente crescer juntos na profissão e indiferente da sua profissão, né? Poder crescer, né? Então, dia 29 agora de julho, estaremos no Parque Germânia, aqui em Porto Alegre. E na semana aí, antes do dia, acho que 20, tem que olhar o calendário, agora me perdi. Dia 24, 25, se eu não me engano, ele também estará nas regiões aqui da Serra, Caxias, Gramado, Canela, enfim, falando também sobre Janeiro Branco. Então, se você é daqui de Porto Alegre e você quiser me escrever aqui nos comentários querendo fazer parte dessa campanha, eu posso te dar mais informações, eu posso deixar aqui depois nos comentários para vocês, né? Mas podem acessar também o site e também curtir a página do Janeiro Branco, né, no Facebook, onde tem bastante informação em quais são os lugares onde eles vão estar para poder saber um pouquinho mais sobre Janeiro Branco, né? Então, eu achei tão legal sobre Janeiro Branco porque nós temos o Outubro Rosa, né, que é um mês de conscientização, principalmente para as mulheres, em relação à campanha do câncer de mama, né? Então, a importância da gente fazer mamografia, a importância de a gente, né, ter aí uma conscientização, principalmente da saúde da mulher como um todo. Mas é a questão do câncer de mama, né? E o Novembro Azul, que faz toda a campanha para o câncer, de prevenção do câncer de próstata, né? Então entramos aí com o Janeiro Branco, um mês de conscientização para a saúde mental. E nós temos também o Setembro Amarelo, aonde a gente fala sobre o suicídio, né? Então é um mês de conscientização também de suicídio. Então estamos aí entrando com alguns meses de campanha, mas que não significa que a gente não possa promover essa campanha ao longo do ano, né? Essa é a ideia. Só que a gente tem um mês para que isso seja mais falado, que a gente possa ter um pouco mais de entendimento. Alguém mais? Juliana, que coisa boa você por aqui, Juliana, que legal. Nayara, a população estava precisando disso, exatamente, Nayara, exatamente. A gente precisava ter algo para poder falar e poder anunciar um pouco sobre saúde mental. Saúde mental não é só pessoas loucas, pessoas doentes, pessoas com algum transtorno, né? Saúde mental é qualquer
momento, a gente poder falar da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, das nossas dores, a importância que tem de a gente poder falar. Camila, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente começa e quando a gente se permite, então, quantas vezes você olhou para algum familiar de vocês e perguntou como essa pessoa está? O que essa pessoa está sentindo? Tá tudo bem? Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de entendimento, quando a gente consegue olhar para o olho do outro e perguntar, dar um abraço e perguntar, tu tá bem? Tá tudo bem? É tão simples, mas é tão importante. E essa pessoa tem a capacidade de poder te dizer aquilo que ela está sentindo. Então eu quero olhar mesmo para vocês como se eu estivesse olhando agora para cada um de vocês e perguntando como você está. Então, o que você está sentindo? Então, a importância que tem de a gente conseguir trazer as nossas emoções, a gente poder falar sobre elas. Teve uma live que eu falei sobre emoção, sentimento, e aos poucos eu vou trazendo mais assunto referente a isso, porque eu acho que é tão importante e é tão acolhedor quando a gente consegue entender sobre os nossos sentimentos. Quando a gente olha uma pessoa chorando, a gente fica, ai, mas o que aconteceu? Agora, quando a gente olha uma pessoa rindo, tá tudo bem, né? Mas quando a gente não se permite chorar, né? A gente não se permite ver o outro chorar, né? A gente entende como um choro, um pedido de ajuda, tá bem, é um pedido de ajuda, mas é um pedido de também a pessoa estar externalizando aquela emoção, né? O momento de alegria, a gente é feliz. Eu sou feliz, né? A gente é feliz, quer dizer, eu sou feliz, eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas eu tenho momentos de muita felicidade, tenho momentos aonde que não está tão feliz, mas se eu for somar tudo isso, eu tenho mais momentos de alegria do que de tristeza. Então, hoje eu me considero uma pessoa feliz, né? Então, tem pessoas que às vezes não se consideram assim, porque as pessoas acham que elas têm que estar sempre no momento de felicidade. E não, né? Se a gente viver sempre nesse momento de felicidade, sempre no momento de euforia, né? Então também é cansativo, né? A gente também tem momentos aí que a gente fica triste, que a gente fica chateado, que a gente tem medo, que a gente tem angústias, né? Então a gente também sofre. Então, quando a gente pode externalizar esse sofrimento para as outras pessoas e as pessoas terem a capacidade de poderem entender sobre esse nosso, né, poderem acolher esse sofrimento, isso é tão importante, isso é genuíno, né? Então, se você tem filhos, se você tem criança pequena em casa, né, você possa também trazer para essas pessoas, né, um pouco de falar sobre isso, né? Poder perguntar como é que foi na escola, né? Mas não é só perguntar, tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente pergunta na rua, tá tudo bem. Às vezes o que a gente mais quer ouvir tá assim, tá tudo bem. Ninguém quer ficar escutando lá toda a história, toda a lamúria de alguém, né? Mas quando a gente pergunta para algum familiar, tá tudo bem, né? Como é que você está? Poder escutar, poder dar essa liberdade do outro poder expressar aquilo que tá sentindo, né? E você também se permitir para isso. O que mais? Então, uma das frases, né, que em relação a essa minha live, que é: não é normal desenvolver insônia por causa da faculdade. Então, trago só a faculdade, mas trago em relação a estudo, né? As pessoas, às vezes, elas ficam tão preocupadas com o serviço, com o estudo, com outras questões, que elas têm insônia, né? Então elas ficam preocupadas com aquilo e não se permitem também dormir, né? E aí entra dentro daquele papo que a gente estava falando antes, da importância que tem a gente ter um sono aí tão reparador, um sono que realmente seja né, que possa consolidar as nossas memórias, né? Que a gente possa realmente aprender. Então, a gente precisa ter um sono reparador, a gente precisa se permitir a isso. Se isso não está acontecendo, se você está sofrendo de insônia, se você está vivendo um momento de muita ansiedade, tendo picos de ansiedade, ou seja, esse coração palpitando, né, a boca seca, você começa a ter aqueles suadores, você não sabe o que é, você começa a ter pensamentos catastróficos, né, o mundo vai acabar, você vai morrer, enfim, pensamentos. Busque ajuda, né, busque algum profissional que possa lhe ajudar, que possa te orientar, que possa estar contigo neste momento, né, que possa te ajudar literalmente. Quem mais está aqui comigo? Vamos lá.
Aí ele coloca, né, várias informações que você pode acessar depois o site, né? Então, Janeiro Branco, ele tem bastante informação sobre saúde mental, a importância que a gente tem de poder falar sobre isso. Então, ele coloca assim, não é normal a gente se sentir refém do nosso orientador. E eu coloco pra você que também trabalha, não é normal você também se sentir refém do seu chefe, do seu instrutor, de alguma pessoa. Você também tem esse momento, tem pessoas que sofrem assédio no serviço, tem pessoas que sofrem maus tratos, pessoas que sofrem caladas com abusos emocionais dentro de casa por seus companheiros, companheiras, né? Então, há coisas que vão acontecendo que a gente tem que estar um pouquinho alerta, né? Um pouquinho antenado, com o ouvido aí, com os olhos mais atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta e que a gente possa buscar aí proteção e auxílio e poder buscar pessoas que sejam capacitadas para nos ouvir, para nos ajudar e que possam buscar aí diferentes recursos, principalmente para estarem e nos cuidarem, né? E nos ajudarem, claro. Que mais? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Sim? O que vocês querem? Grace, coisa boa você aqui comigo. Grace também é psicóloga, coisa boa. Então essa foi a live de hoje, uma live de alerta sobre saúde emocional, da importância que tem de a gente falar sobre isso, a importância que tem de a gente falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores, principalmente quem estuda, às vezes se cobra demais, né? Tem uma cobrança excessiva pela perfeição, pela aprovação, pela busca dessa aprovação, e às vezes a gente não se dá conta de que isso tudo pode nos levar para alguma doença mental, para uma péssima qualidade de vida, para várias dores que possam estar acontecendo. Então, se você está com algum desses sintomas, com algumas dessas preocupações, que você possa buscar sim um auxílio, para que você possa fazer um ótimo mapeamento para entender aí um pouco do que está acontecendo ao longo da sua vida. Grace, Grace, eu falo lá Grace, é Grace, tá? Eu pronuncio errado, desculpa. Veja depois a gravação, sim, qualquer coisa você me pergunta. Alguma dúvida, mais alguma informação que vocês queiram? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui ao longo desse vídeo, coloquem aqui nos comentários, que será um prazer eu poder responder para cada um de vocês. Quero fazer um convite então, lembrando que aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 29 de julho, estaremos aqui no Parque Germânia, às 10 horas da manhã, que é um sábado, fazendo campanha, né, mostrando e conscientizando as pessoas sobre saúde mental. Então, a campanha Janeiro Branco. Eu convido você a fazer um passeio, a gente vai estar distribuindo algumas informações durante essa atividade. Então, se você puder ir com seus familiares, enfim, com pessoas, leva um chimarrão pra gente tomar um chimarrão também por lá, vai ser muito bom e muito legal. Acompanho, quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, estarei aqui ao vivo. E no dia 26, se eu não me engano, é 26, que também vai ser numa quarta, tenho também, quem sabe a gente vai fazer aí uma live com o Leonardo Abraão falando sobre Janeiro Branco. Estamos organizando para ver se isso vai ser viável e possível. Mas de qualquer forma, no dia 29 estaremos todos lá no parque às 10 horas da manhã. Um forte abraço, um grande beijo para cada um de vocês que ficou aqui comigo até agora falando sobre este assunto tão importante e tão valioso. Um forte abraço, beijos e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!